a cidade onde Jesus morou. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre a cidade de Cafarnaum. Que bom que você chegou aqui no EstudoBíblico.net, no nosso canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta contribuir com você a partir de conteúdos que vão enriquecer a sua compreensão das Sagradas Escrituras e vão lhe ajudar a compreender melhor a fé cristã. O vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante, nós vamos falar sobre a cidade de Cafarnaum. Tem alguns detalhes muito ricos que eu quero apresentar para você, não só sobre a localização geográfica dessa cidade, a importância dela naquele contexto e por que Jesus foi morar na cidade de Cafarnaum. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa oportunidade, se inscreva aqui no EstudoBíblico.net, acione também o sininho para que você possa ser notificado dos conteúdos que eu estou sempre postando aqui neste canal, que tem como proposta contribuir com o seu conhecimento bíblico e também teológico. Bem, sem mais delongas, vamos falar, portanto, sobre a cidade de Cafarnaum. Vamos primeiramente entender a sua localização geográfica, para depois de compreender a sua localização geográfica, tentar entender por que Jesus foi morar ali naquela cidade. Me acompanhe agora nos slides. Bem, você está vendo aí a cidade de Cafarnaum, né? Aqui na região do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Mar de Quirinete, que é a mesma coisa, não é um mar de água salgada, na verdade é um grande lago, tá? E aqui a região da Galileia, e aqui algumas cidades, Caná da Galileia, Naim, e aqui está Cafarnaum. Cafarnaum ficava onde? Ficava na Baixa Galileia, e Cafarnaum era um centro comercial dessa região. E essa cidade foi escolhida por Jesus para ser o seu quartel-general das suas atividades messiânicas. Mais um pouco à frente eu vou demonstrar para você por que Jesus escolheu ter ido morar nessa cidade de Cafarnaum. Bem, essa palavra Cafarnaum, ela é uma junção de dois termos, o termo Kefar e o termo Naum, que significa aldeia de Naum. No passado, uma tradição judaica reverenciava na região um túmulo atribuído ao profeta bíblico Naum. Então, segundo a tradição religiosa judaica, e através de alguns estudos, algumas pesquisas arqueológicas, historiográficas, chega-se à conclusão que provavelmente chamava-se Cafarnaum esse lugar por causa de que ali estava o túmulo do profeta Naum. Então há esse indicativo, essa possibilidade que pode explicar do porquê do nome da cidade de Cafarnaum. Era um lugar frequentemente mencionado em conexão com a vida de Jesus, um lugar que constantemente nos evangelhos é mencionado porque ali Jesus viveu durante um tempo e ali ele fez muitas coisas que daqui a pouquinho nós vamos compreender melhor. Agora, onde ficava Cafarnaum? Onde estava especificamente situada, geograficamente localizada a cidade de Cafarnaum? Bem, ela ficava na margem ocidental do Mar da Galileia. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 13. Havia uma estrada que descia lá de Nazaré e de Caná da Galileia e que ia diretamente para Cafarnaum. E a gente vai ver isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 31 e João capítulo 2, versículo 12. Era uma localidade com uma população em torno de 1.000 a 1.500 pessoas, um número suficiente naquela época para ser chamada de cidade. Bem, você sabe que naquele período, naquele tempo, nos dias de Jesus, a população mundial, segundo alguns demógrafos, devia estar avaliada em algo em torno de 300 milhões de pessoas dentro do Império Romano, 300 milhões, né? De judeus de 4 a 6 milhões por todo o Império. Mas na terra de Israel, então o número era bem menor, né? E ali em Cafarnaum, apesar do Novo Testamento chamar o lugar de uma cidade, mas na realidade era um grande vilarejo que devia ter entre 1.000 a 1.500 pessoas, para os padrões da época. Agora vamos tentar ver a localização geográfica dessa cidade a partir de alguns mapas que eu vou apresentar para você. Me acompanha aí, ó.
Bem, essa primeira aqui é uma possível reconstrução ou uma imagem que tenta representar como deveria ter sido a cidade de Cafarnaum. Um vilarejo que você está vendo aí, com uma cidade portuária, né, que a parte ali do mar, que se refere, portanto, ao lago, né, de Genezaré, ou mar da Galileia, onde estavam os barcos dos pescadores. Era uma grande vila. Tá? Uma grande vila onde aqui estava a sinagoga, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Então, quando o Novo Testamento fala de que Cafarnaum era uma cidade, entenda pelos padrões da época que sim, era uma cidade, mas comparado com os dias de hoje é como se fosse um grande bairro, tá? Entre 1.000 a 1.500 pessoas, que para os nossos padrões hoje de fato é muito pequeno. Bem, agora você tem aqui alguns mapas muito interessantes. Esse mapa aqui é o mapa do território de Israel. Aqui, ó, você está vendo a terra do Egito, o Mar Vermelho, é uma foto de satélite, tá? O Mar Vermelho, o deserto, né, do Negev, o Mar Morto, aqui a região da Judéia, mais ou menos, Jerusalém deveria estar mais ou menos aqui, aqui o Rio Jordão, tá? E aqui você está vendo o Mar da Galileia. E aqui, ó, onde provavelmente devia estar a cidade de Cafarnaum, certo? Aqui o litoral, né, da terra de Israel, tá ok? Que você está vendo aqui. É um mapa de satélite, uma foto de satélite bastante interessante. Tem mais. Olha aqui uma outra imagem, tá? Agora vista por um outro ângulo. Então você está vendo aqui o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. E aqui onde estava a cidade de Cafarnaum, ou a aldeia de Cafarnaum. Mais uma outra imagem ilustrativa para você poder situar bem aí geograficamente, tá? Outra foto de satélite, portanto, que você está vendo aí, tá? O litoral da terra de Israel, a região norte de Israel, a região sul, Samaria ficava aqui mais ou menos, aqui a região da Judéia, aqui o deserto do Negev, lá em cima, portanto, nós temos a Galileia com o Mar da Galileia. Outra imagem, tá, para você poder se situar aí. Essas fotos de satélite são interessantes porque você consegue ter uma noção geográfica do lugar. Mais uma outra foto, só um detalhe, tá? A terra de Israel, ela está dentro de uma falha geológica chamada falha sírio-africana, que começa lá em cima na Síria, vai até a África, causando uma grande depressão. E aqui no Mar Morto é onde você tem um ponto mais baixo da Terra, 490 metros abaixo do nível do mar. Então aqui vai tudo descendo, tá? Aqui, portanto, o Mar da Galileia, cidade de Cafarnaum. Outra imagem vista por um outro ângulo, tá? Mais uma vez aí uma foto de satélite para poder ilustrar para você onde ficava a cidade de Cafarnaum. E aqui já um mapa bíblico que te dá uma clareza mais exata a respeito do lugar de Cafarnaum, tá? Tá aqui, olha aqui do lado direito, Lago de Tiberíades era um outro nome também para o Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, é tudo a mesma coisa, certo? Aqui o lago lá e aqui a cidade de Cafarnaum. E aí mais uma outra imagem, tá? Das cidades em torno do Mar da Galileia, Genezaré, Magdala, Tibérias, Cafarnaum, Corazim. Lembra quando Jesus fala ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim? Tá aí, ó. E aí, mais uma imagem para você poder situar sobre Cafarnaum. Aqui do lado esquerdo, onde provavelmente ficava a cidade, e aqui de um modo mais preciso. O Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Quirinete, tinha 21 quilômetros de extensão e 12 de largura no seu ponto máximo. Muito bem, agora vamos lá, preste atenção nisso aqui, ó. A Via Maris passava por ali. A Via Maris era uma via que ladeava, ficava ao lado do mar Mediterrâneo, tá? E era uma via construída pelos romanos. Ela vinha desde lá do Egito até a região da Síria, ligando com a Anatólia, onde é a atual Turquia. A Via Maris passava por ali, ela vinha pelo litoral, mas ela entrava aqui, ó, para o norte, ela passava por Cafarnaum. Olha aqui onde está Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, os romanos mantinham uma aduana e um destacamento militar.
Era, portanto, um centro cosmopolita. E aqui é muito interessante entendermos isso, porque por ser uma cidade, um vilarejo de 1.000 a 1.500 pessoas, que para os padrões da época era assim grande, era relativamente grande, a cidade tinha uma importância. Ali por ela passava a Via Maris, ou seja, viajantes vindos do Egito e de outras partes do mundo, da Síria, da Anatólia, até mesmo lá do lado do Império Romano, ou lá do lado leste do Império Romano, passavam por ali. O que fazia de Cafarnaum uma cidade estratégica, era uma cidade cosmopolita. Além de galileus que ali viviam, judeus galileus, ali viviam romanos, ali viviam pessoas que provavelmente tinham vindo da Babilônia, tinham vindo do Egito. Era uma cidade cosmopolita. Agora é fato que a grande maioria ali eram de galileus, judeus galileus, né? Ou israelitas da Galileia, que moravam ali, era a grande maioria. Só que por ser uma cidade portuária, por ter uma aduana ali, por ter um destacamento militar, portanto demonstrando a importância da cidade, onde os viajantes obrigatoriamente tinham que passar ali e prestar contas, prestar relatório no pagamento de tributos, de impostos ali na alfândega, tá? Então não era uma cidade qualquer. Isso mostra que o fato de Jesus ter escolhido morar ali tem uma implicação estratégica. Mais à frente eu vou mostrar a possível causa do porquê Jesus ter ido morar em Cafarnaum, mas sem dúvida nenhuma, uma dessas causas, não é a causa ou algumas causas, é porque essa cidade, por ser uma cidade aduaneira, uma cidade onde é uma cidade alfandegária, né, onde você tinha ali um posto de alfândega e circulava muita gente, ora, tudo que acontecia em Cafarnaum poderia repercutir para outros lugares. E os milagres e sinais que Jesus operou em Cafarnaum, sem dúvida nenhuma, reverberaram por outras regiões. Até porque naquele tempo não tinha internet, não tinha mídia social, você não tinha e-mail, você não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada. As coisas elas se propagavam, as notícias se propagavam pelo boca a boca. E como passava muita gente ali por Cafarnaum, por ser uma cidade alfandegária, onde havia uma alfândega, uma aduana, onde ali se prestava relatório, se pagava impostos, ora, muita gente passava por ali e quando ouviam os relatos do que tinha acontecido ali através da vida de Jesus, do seu ministério, isso repercutia. Será que não foi essa a estratégia que Jesus utilizou? E será também, por exemplo, o caso da mulher Ciro-Fenícia, que vai procurar Jesus? Será que ela não recebeu essas informações por causa desse trânsito que havia ali? Isso são dados interessantes para pensarmos. Então, era uma cidade estratégica por fazer parte da Via Maris, ser uma rota de passagem aos viajantes, tá? E aqui você está vendo uma imagem da Via Maris, ela vinha, né? Ela costeava aí o mar Mediterrâneo, só que veja que ela entrava também para a região mais a oeste, passava pelo mar da Galileia e aqui por Cafarnaum, como você está vendo, olha, passava por Tiberíades, mas não era em Tiberíades que você tinha uma aduana, né? Uma alfândega, um lugar para prestar contas do que você estava transportando, ou até mesmo pagar impostos, era em Cafarnaum. Então uma cidade importante, a escolha de Jesus por essa cidade não foi à toa, não foi aleatória. Será que Jesus, sabendo deste potencial de propagação de informações e de trânsito de pessoas, não foi morar ali de modo estratégico para a própria evangelização? É uma coisa a se pensar, tá? Bem, a cidade ela contava com a sua própria sinagoga, onde Jesus ali ensinou, conforme você vê lá em João 6,59 e Marcos 1,21. Essa sinagoga de Cafarnaum foi construída pelo centurião romano do destacamento militar que estava ali estacionado. Se você ler lá em Lucas 7, de 1 a 5 e Mateus 8, 8, você vai ver que o centurião romano que representava o destacamento militar naquela cidade foi o responsável pela construção da sinagoga. E essa aqui são as ruínas da sinagoga. Só que veja, essa sinagoga que você está vendo aí, ela não são as ruínas da sinagoga dos dias de Jesus, porque ela foi reconstruída no século II e no século III. Mas ela foi reconstruída em cima do local da sinagoga dos dias de Jesus. Então a sinagoga dos dias de Jesus está aqui abaixo, os alicerces dela estão aqui abaixo.
Essa foi reconstruída entre o século II e o século III, mas esse é de fato o local da sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus ensinou, onde Jesus ministrou, onde Jesus fez ali os seus atos ministeriais. Aí uma outra imagem, né? E toda vez que a gente tem o privilégio de ir a Israel para conhecer a terra de Israel, as terras bíblicas, a gente sempre vai a Cafarnaum, porque é um lugar importantíssimo dentro da narrativa bíblica dos evangelhos, pois foi ali onde Jesus morou durante um tempo. Então, mais uma vez eu volto a frisar. Essa imagem que você está vendo aí é a sinagoga de Cafarnaum, mas reconstruída no século II e III, em cima do local onde estava a sinagoga dos dias de Jesus, tá bom? Bem, as ruínas vistas hoje em Cafarnaum devem ser da sinagoga reconstruída no século II ou no século III da nossa era. E ela foi levantada exatamente no local onde o centurião romano construiu aquela sinagoga que Jesus frequentava, conforme está relatado em Lucas 7,5. Então aquela sinagoga onde Jesus frequentou durante o tempo que morou em Cafarnaum foi construída por um centurião romano que, sem dúvida nenhuma, ele gostava do judaísmo, praticava o judaísmo, talvez ele fosse um temente a Deus, que eram aquelas pessoas que gostavam do judaísmo, mas não abraçavam ele 100%, tá? Por causa de algumas restrições. Mas foi ele, portanto, responsável pela construção. Agora veja, depois da derrota de Bar Kokhba, que foi um líder judeu que promoveu uma rebelião contra os romanos, entre os anos de 132 a 135 depois de Cristo, os judeus que tinham perdido nessa batalha, né, de Bar Kokhba contra os romanos, aí a Roma mandou suas guarnições de soldados, o seu exército, né, para sufocar a rebelião de Bar Kokhba. Muitos judeus da Judéia acabaram fugindo da ira do imperador romano Adriano e se concentraram na Galileia. E quando os judeus da Judéia, fugindo do exército de Adriano por causa da rebelião promovida por Bar Kokhba, quando eles foram para a Galileia, foi nesse tempo que ali eles reconstruíram a sinagoga. Portanto, por volta do século II, realmente século II, talvez século III depois de Cristo. Portanto, a imagem que nós vimos agora há pouco da sinagoga é essa sinagoga reconstruída pelos judeus que fugiram do exército do imperador Adriano por causa da rebelião promovida por Bar Kokhba. Tá? Nessa cidade também havia um posto alfandegário, conforme eu já disse, que recebia oficiais itinerantes. Lá em Mateus 17:24, fala daqueles oficiais do templo que tinham ido a Cafarnaum recolher o imposto do templo e que cobraram Jesus. Daqui a pouco eu volto nisso, tá? Foi ali nessa cidade que Jesus escolheu Mateus como um dos seus discípulos. Lembram que Mateus era um cobrador de impostos? Mateus trabalhava na alfândega. E Jesus, portanto, vai chamar Mateus para ser um dos seus discípulos, fazer parte da sua equipe. O fato da cidade contar com um centurião romano provavelmente significa que a cidade era um posto militar dos romanos, tá? E aí o fato de possuir uma alfândega e uma guarnição romana sugere que se tratava de uma cidade fronteiriça entre os estados de Herodes Filipe e Herodes Antipas. Bem, você sabe que logo após a morte de Herodes o Grande, o Império Romano ficou com um problema, porque o Herodes o Grande era quem governava todo o território de Israel. Ele se submetia, na realidade ele era o capacho de Roma na terra de Israel, né? Ele fazia de tudo para agradar os romanos, mas com a sua morte Roma teve um problema. Quem vai substituir Herodes? E aí o território da terra de Israel, da província romana da Palestina, foi dividido entre os três filhos de Herodes o Grande: Herodes Filipe, Herodes Arquelau e Herodes Antipas. Aqui no mapa, o Herodes Filipe ficou com a região da Itureia, Bataneia, Traconites e Auranites. E o Herodes Antipas com a Galileia e com a Pérea. O Herodes Arquelau ficou com a Judéia, Samaria e Idumeia. Mas no nosso caso aqui estamos falando de Cafarnaum. Cafarnaum ficava na região de Herodes Antipas, bem ali próximo da divisa com a região de Herodes Filipe, certo? Agora a pergunta que fica no ar: por que Jesus foi morar em Cafarnaum? Quais as razões que levaram Jesus a morar em Cafarnaum? Bem, a primeira, na minha opinião, foi por uma questão estratégica dentro do seu ministério, certo?
porque por ser Cafarnaum uma cidade extremamente relevante para o contexto da Galileia devido às conexões que ela proporcionava, tendo em vista ser uma cidade alfandegária, por ali passar a Via Maris. Mas provavelmente a razão principal de Jesus ter mudado para lá não foi essa. Provavelmente a razão principal de Jesus ter mudado para lá tem a ver com vínculos familiares, provavelmente. Vamos entender isso? Olha lá. Jesus nasceu em Belém da Judéia, porém ele cresceu na cidade de Nazaré. Nós sabemos disso, que na realidade era um vilarejo, né? A vila de Nazaré, onde Jesus, Maria e José viveram durante toda a fase de infância, adolescência e juventude de Jesus. No início do seu ministério, Jesus se mudou para a região da Judéia, provavelmente entre as cercanias de Jericó e as cercanias de Betânia. E provavelmente foi nesse período que ele deve ter conhecido João Batista e aí ter sido batizado por João Batista. Provavelmente foi nesse período também que Jesus conheceu Lázaro, né? E lá as irmãs de Lázaro, provavelmente. O fato é que quando ele inicia o seu ministério, ele vai para a Judéia e ele vai morar ali na região da Betânia, entre Betânia e entre Jericó. Mas com o aprisionamento de João Batista tinha sido preso, não vamos esquecer disso, Jesus decidiu voltar para Galiléia. Isso está lá no texto bíblico, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Jesus decide voltar para a Galiléia, mas ele decide não ficar em Nazaré. E ele vai para onde? Ele vai para Cafarnaum, tá? Aqui o trecho de Nazaré para Cafarnaum. E olha o que vai dizer Mateus capítulo 4, verso 12 a 16. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Porque Jesus estava onde? Estava na Judéia. Então ele voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e na região de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu vou voltar nesse texto um pouco mais à frente, tá? Talvez a possível morte de José e a crescente rejeição dos concidadãos de Jesus lá em Nazaré tenham sido fatores que levaram Jesus a se mudar. Provavelmente, ou talvez tenha sido esta a razão, né? Nós não sabemos, o Novo Testamento não nos é claro sobre isso, mas um fato é evidente. Os cidadãos de Nazaré já começavam a ter uma certa rejeição com Jesus. E talvez com a morte de José, isso tenha favorecido para que Jesus deixasse a cidade, o vilarejo de Nazaré. Provavelmente havia algum parentesco de Jesus com alguns cidadãos de Cafarnaum. O Novo Testamento, os evangelhos não são explícitos em relação a isso, mas a gente pode conjecturar a partir de algumas informações que eu vou lhe mostrar agora. Veja, Tiago e João, filhos de Zebedeu, moravam em Cafarnaum. Isso está registrado em Mateus 4, 21. Salomé, a mulher de Zebedeu e irmã de Maria, mãe de Jesus, tornou-se uma de suas seguidoras. Se você ler lá Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e João 19, 25, fica claro, fica implícito que Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, era irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto, tia de Jesus. Provavelmente, Salomé, tia de Jesus, morava em Cafarnaum com Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João, portanto, que nos leva a entender, a partir desta perspectiva, que Jesus era primo de Tiago e de João. Nesse sentido, Tiago e João eram seus primos, o que nos faz conjecturar a possibilidade de que Zebedeu e Salomé, tios de Jesus, tenham acolhido ao se mudar para Cafarnaum. Então, provavelmente, não dá para afirmar com 100% de certeza, Jesus deve ter ido para Cafarnaum por uma questão de parentesco, onde sua tia, seu tio, seus primos o acolheram. Como eu disse, o Novo Testamento não é explícito em relação a isso, porém, por esses indicativos, nós podemos chegar a uma conclusão um pouco próxima disso, tá? Tendo o fato de que Salomé era irmã da mãe de Jesus.
Jesus passou cerca de 18 meses ou mais o seu ministério terreno em Cafarnaum, de 1 ano e meio, talvez a 2 anos, provavelmente. Em Jerusalém e em Nazaré, Jesus foi perseguido, certo? Mas em Cafarnaum, ele achou uma cidade aberta, uma cidade receptiva, uma cidade que num primeiro momento o acolheu. Por exemplo, ao ser mandado embora de Gadara, conforme a gente vê lá em Lucas 8, 37 a 40, o povo de Cafarnaum recebeu Jesus com alegria. Veja, num primeiro momento, tá? Foi o lugar, portanto, Cafarnaum foi o lugar onde Jesus residiu durante os anos de seu ministério na Galileia. Você sabe que durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele se concentrou na Galileia e na Judéia, com muito mais tempo na Galileia e com muito mais feitos e atos na Galileia. E durante o tempo que ele atuou na Galileia, ele morou em Cafarnaum. Essa cidade serviu de cena de grande parte dos seus ensinamentos e milagres. E eu quero mostrar para você aqui alguns milagres que Jesus operou, alguns feitos que ele realizou na cidade de Cafarnaum. O primeiro deles é ali o momento em que ele chama Pedro e André. Provavelmente foi nessa cidade, às margens do Mar da Galileia, que Pedro e André abandonaram tudo para seguir a Jesus. Segundo Marcos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Provavelmente foi ali, em Cafarnaum, por ser uma cidade litorânea, ali junto ao Mar da Galileia e, portanto, uma cidade onde habitavam muitos pescadores. Provavelmente foi ali nessa cidade que Jesus chamou a Pedro e André. Um outro feito de Jesus em Cafarnaum foi o momento em que ele curou o servo do centurião romano. Se você ler lá em Mateus 8, de 5 a 13, você vai ver que os religiosos, que os líderes da sinagoga ali em Cafarnaum pediram a Jesus para ajudar o centurião romano, porque o servo dele estava enfermo. Eles chegaram a dizer: olha, atenda ele porque foi ele que construiu a nossa sinagoga, ele é um homem bom, então ajude ali o servo dele. E Jesus curou o servo do centurião romano, tá? Outro fato ali foi nessa cidade, em Cafarnaum, que Jesus curou a sogra de Pedro. Está registrado lá em Mateus 8, versículo 14 a 15. Veja como essa cidade experimentou muitos atos e feitos de Jesus. Olha um outro. Foi em Cafarnaum que Jesus curou um leproso. Está lá em Marcos 1, versículo 40 ao versículo 45. Sinais e prodígios Jesus manifestou naquela cidade. Outra, a cura do homem da mão mirrada, foi ali também em Cafarnaum. Marcos capítulo 3, verso de 1 a 5. E essa história aqui é muito interessante. Lembra quando Jesus estava em Cafarnaum e havia um homem aleijado, e aí 4 amigos dele os trouxeram carregados numa maca, e eles abriram o telhado do lugar onde Jesus estava e desceram aquele homem, e ali Jesus curou aquele homem? Pois bem, isso aconteceu em Cafarnaum. Olha o que diz o texto, Marcos 2, versículo 11 e 12. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Preste atenção nos milagres e feitos que Jesus realizou em Cafarnaum. E aqui tem um detalhe. Lembra que eu disse que era uma cidade de grande trânsito? Pessoas que vinham da Via Maris, que pegavam a Via Maris, sejam vindos do Egito, ou da Síria, ou da região da Anatólia, onde hoje é a atual Turquia, passavam por ali. E o que acontecia naquela cidade repercutia, porque era uma cidade alfandegária. Era uma cidade onde você tinha uma alfândega, onde você tinha que ali prestar relatórios, onde você pagava impostos ali, por isso que Mateus ele estava ali cobrando. Ora, ali, o que acontecia naquela cidade poderia repercutir. Na minha opinião, a mulher sírio-fenícia, quando sai lá da sua região da Síria para procurar Jesus, é porque ela tinha ouvido a fama de Jesus, pelos feitos que ele tinha operado ali em Cafarnaum. É uma possibilidade. Outro feito, a cura do endemoniado em Cafarnaum. Isso está lá em Marcos 1, versículo 21 a 39, quando Jesus liberta um homem possesso por demônios.
A cura da mulher com fluxo de sangue também aconteceu ali em Cafarnaum. Isso está registrado em Marcos 5, de 25 a 34. Tá? O outro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jairo era um dirigente da sinagoga, uma pessoa importante, e Jesus, usado pelo Pai Celestial, ressuscita a filha de Jairo. Então imagine a repercussão disso naquela cidade de 1.000 a 1.500 pessoas, mas aquilo reverberando para outros lugares por causa do fato de ali ser a via de passagem da Via Maris. A fama de Jesus foi percorrendo toda a Galileia, conforme vai dizer o texto bíblico, tá? Em Cafarnaum, Jesus se apresentou como o pão da vida. Quando as multidões ali o perseguem, vão atrás dele, está lá registrado em João capítulo 6, versículo 24 a 60. As multidões vão até Jesus, interessadas primeiramente em pão, em ter suas necessidades supridas, só que Jesus se apresenta como o pão da vida. E foi também ali em Cafarnaum que Jesus disse para Pedro ir até o mar e pegar um peixe, que na boca dele haveriam 2 moedas. Por que Jesus mandou fazer isso? Porque aqueles que trabalhavam no templo de Jerusalém tinham ido a Cafarnaum cobrar o imposto do templo. Todo judeu deveria pagar o imposto do templo uma vez por ano, pagar 1 shekel. Uma vez por ano. Era o imposto do templo. Todo judeu deveria pagar. E eles chegam ali e perguntam para Pedro se o mestre deles não iria pagar o imposto do templo. E aí Jesus fala para Pedro: olha, vai lá no mar e pega lá um peixe, vai ter 2 moedas, uma para mim e uma para ti. Vamos pagar o imposto do templo. Isso acontece lá em Cafarnaum e isso está registrado em Mateus 17, 24, certo? Agora vamos voltar naquele texto que eu disse para vocês de Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. E eu quero falar dessa profecia dita pelo profeta Isaías e vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da morte, da sombra da morte, raiou uma luz. Bem, veja que interessante. As autoridades religiosas e os judeus de raça pura, os judeus da Judéia, desprezavam os habitantes de Zebulon e de Naftali, que eram tribos da Galileia. Pois ali, as fronteiras de Israel, nos tempos do Antigo Testamento, eram juntas às fronteiras das terras gentílicas. Durante os dias de Salomão, 20 cidades daquela região da Galileia, da região de de Zebulon e Naftali, foram anexadas ao reino de Tiro, ao reino pagão. Além disso, durante o primeiro cativeiro assírio, lembra quando a Síria entrou no território de Israel, lá no norte, e levou cativo vários israelitas para o seu território? Os assírios removeram quase toda a população daquela região norte para servirem de escravos seus lá na Assíria. Depois, quando alguns poucos israelitas retornaram como povo, nunca foram racial ou religiosamente puros, pois suas terras permaneceram para sempre como a Galileia dos gentios. E tem um detalhe: quando os assírios levaram vários israelitas para o norte, eles trouxeram pessoas de outros lugares e colocaram no norte de Israel, para haver uma mistura étnica, para que os israelitas que tinham permanecido na terra se miscigenassem culturalmente e perdessem a sua identidade. Então os judeus da Judéia olhavam para os israelitas do norte com menosprezo, com desprezo, os viam como israelitas de 5ª categoria, tá? Tornou-se assim o povo da Galileia um povo independente e alienado, um povo que não tinha muitos vínculos com os judeus da Judéia, porque eles estavam distantes do favor e das vantagens desfrutadas pelo povo de Deus em Jerusalém, pelos judeus da Judéia que não tinham passado pelo processo de miscigenação étnica como os assírios tinham promovido lá na região norte. Daí porque vinha aquela expressão nos dias de Jesus: nada de bom poderia se originar na Galileia. E vinha a frase:
Porventura vai sair algum profeta de lá? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então, nos dias de Jesus, a Galileia ela era vista como uma região inferior, onde você tinha israelitas que no processo histórico tinham sido miscigenados por causa da política de dominação assíria, conforme eu coloquei agora há pouco, mas também porque ali na região da Galileia você tinha pessoas de outros lugares que moravam ali devido à rota de passagem da Via Maris. Provavelmente haviam pessoas que vinham da Babilônia e moravam ali, pessoas que vinham da Síria e moravam ali, talvez alguns do Egito também. Daí porque a expressão Galileia dos gentios, os judeus da Judéia olhavam para a Galileia com menosprezo e diziam: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que Jesus decide morar na Galileia, ele gasta mais o seu tempo na Galileia e a maioria absoluta dos seus discípulos, com exceção de Judas, eram da Galileia. Ou seja, Jesus andou na contramão daquela mentalidade bairrista, separatista dos judeus da Judéia. Jesus era um judeu, morou na Galileia, cresceu em Nazaré, depois mudou para Cafarnaum. E aí o que eu acho interessante é como que a lógica do Evangelho de Jesus caminha na lógica contrária do pensamento deste tempo, desta era, deste mundo. Ou seja, havia uma postura de orgulho e vaidade dos judeus da Judéia e consideravam, portanto, a Galileia como uma região inferior, de pessoas desqualificadas, só que é ali que Jesus mora, ali que Jesus faz muito dos seus milagres, e ali ele forma a sua equipe, na sua grande maioria. É fato que Jesus atuou também na Judéia, é óbvio, conforme os evangelhos mostram, mas ele teve uma atuação muito mais intensa na Galileia, tá? E aí veja, eis que à vista do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, surge uma visão, resplandece uma grande luz. Uma luz irromperia em Cafarnaum, uma pequena cidade nas fronteiras de Zebulon e de Naftali. Veja aqui, ó, Naftali, Zebulon, e aqui estava a cidade de Cafarnaum, onde se está vendo ali a seta. Muitos séculos após o profeta Isaías, a luz, em realidade, não em visão, porque o Isaías viu, teve a visão da luz, só que agora a luz chegou até ali, surgiu à beira-mar. Seus magnificentes raios se elevavam, refletindo-se por toda parte, com tanto brilho por sobre as ondas do mar. E esta luz era Jesus. Aquela gente que morava na Galileia, nas terras de Zebulon e de Naftali, que vivia em áreas de sombra e de morte, contemplou a grande luz, cumprindo-se, portanto, a palavra profética dita por Isaías 700 anos antes. Foi ali, na Galileia, que o Filho eterno de Deus, encarnado entre nós, morou durante um tempo, para lhe sinalizar a evidência do reino de Deus, para lhe sinalizar como que o reino de Deus é, por meio dos seus ensinos, instruções, sinais, milagres e prodígios que repercutiram por toda aquela região. Agora, o começo do tempo de Jesus ali em Cafarnaum foi muito promissor. Como eu disse, a cidade o recebeu, o acolheu no primeiro momento, ficou maravilhada, ficou espantada com as coisas que Jesus fez, os milagres que ele operou, como eu mostrei para vocês. Porém, Jesus fez uma advertência muito dura para a cidade de Cafarnaum. Muito dura mesmo. E qual foi a advertência que ele fez? Veja lá, Mateus 11, 23 e 24. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até ao Hades, até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá o menor rigor para Sodoma do que para você. Gente, isso é muito sério. Jesus fala: Cafarnaum, será que você vai subir até o céu? Não. Cafarnaum, você viu sinais, você viu milagres, você viu os prodígios, você viu a atuação minha, o Filho de Deus, Jesus, no meio de vocês. E vocês ainda permaneceram com o coração duro e impenitente.
haverá mais rigor para você do que para Sodoma. Lembra de Sodoma? A cidade imoral e pervertida. Jesus chega a dizer que se os sinais que tinham sido feitos em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma, o povo de Sodoma tinha se arrependido. Ou seja, os habitantes da Galileia tinham corações duros. Eles não se arrependiam. Eles viam os milagres, viram os feitos de Jesus, viram as grandes realizações, mas permaneceram impenitentes. E Jesus faz uma advertência muito séria para eles. E aí o que a gente consegue deduzir disso? Que grandes privilégios sempre envolvem uma grande responsabilidade. Cafarnaum não se mostrou à altura das expectativas. Quantas coisas foram feitas, quantas coisas foram realizadas ali pelo Filho Eterno de Deus, e eles permaneceram com o coração impenitente. Jesus proferiu contra ela uma condenação devido à sua incredulidade. Quantas pessoas são assim? Vêm os feitos de Deus, os atos de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, mas permanecem com o coração incrédulo, com o coração duro. Foi o que aconteceu ali na cidade de Cafarnaum. E aí, no ano de 665 da nossa era, a cidade foi totalmente destruída e nunca mais ela foi reedificada. Nunca mais. Realmente a cidade nesse aspecto desceu até ao inferno, cumprindo-se a profecia de Jesus. E essa cidade, Cafarnaum, na realidade, os habitantes que ali viveram durante o tempo em que o Filho de Deus ali viveu, não só durante o tempo, mas aqueles que viveram um pouco antes e um pouco depois, estão aguardando agora o juízo vindouro. E haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, porque eles viram o Filho de Deus encarnado no meio deles, morando entre eles e fazendo sinais portentosos e prodígios, curando pessoas, libertando pessoas, instruindo, transformando, mas permaneceram com o coração impenitente. Então a cidade de Cafarnaum, que no primeiro momento começou tão bem, sendo receptiva a Jesus, no passar do tempo, foi mostrando seu coração impenitente e incrédulo. E daí porque a palavra dura de Jesus contra essa cidade. Bem, chegamos ao término deste vídeo sobre Cafarnaum. Espero que você tenha gostado. Dá um like aí, demonstrando que você apreciou este vídeo, esse conteúdo. E se puder, compartilhe com os seus contatos. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. E na próxima nós vamos ter um outro vídeo muito interessante para o nosso crescimento espiritual. Esse aqui é o estudobiblico.net, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Até uma próxima. Tchau, tchau.